Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo especial com o craque, ídolo, Raul Plasman. Fez alegria de muitos e tristeza de alguns também, né? Ele que fez muita alegria dos cruzeirenses e também dos flamenguistas e tristeza de muitos outros torcedores. Mas hoje ele está aqui para falar para a gente dessas alegrias, desses momentos todos que passou na sua carreira vitoriosa, um jogador que ganhou quase tudo que disputou. Raul, eu te fiz uma pergunta no último bloco a respeito da base. Zico, Adílio e vários outros, você veio da base também, as equipes revelavam muito. Cruzeiro não tem feito isso muito. Ele tem uma história de que vende bem jogador, mas que revela pouco. Por quê, Raul? Na verdade, o Cruzeiro ele revela jogadores, né? Muitos deles, por exemplo, o Dudu acabou de ser vendido aí, é um jogador revelado na base. Acontecia a venda por uma necessidade de cumprir, né, com seus encargos, né? O Cruzeiro tem uma folha salarial muito grande, então muitas vezes o torcedor não entende que o Cruzeiro tem que vender. Aliás, não é só o Cruzeiro, o Flamengo, o Fluminense, Botafogo, o Corinthians. O Corinthians menos agora, né, porque ele está comprando, né? Está comprando mal, mas está comprando gente gorda, né? Pois é. Então, para jogar bola, está comprando mal, mas está comprando, não vende. Mas, de qualquer forma, há uma preocupação em relação a isso, a venda de 1 ou 2 jogadores por ano, para que você sustente, para que você possa cumprir com a folha de pagamento dos profissionais. Deveriam os clubes ter uma folha de pagamento um pouco menor, né, para que eles pudessem sobreviver do próprio fruto do seu futebol, com as rendas, com os patrocínios, enfim, uma série de coisas. Mas os salários estão tão altos que só essas coisas não bastam. É preciso que você tenha um jogador vendido para a Europa, para qualquer outro continente, para poder saldar as dívidas, né? Mas a revelação ela acontece. Muitas vezes ela não é muito bem feita na passagem para o profissional, e muitos dos jogadores são vendidos e o torcedor nem sabe que foram vendidos. Sim. Porque já passam direto da categoria de base para a Europa. Com a análise que você faz do futebol que você praticou, jogou na sua época, era melhor, o nível era melhor, porque hoje ele está inflacionado, você acabou de falar. Muito caro. Outra pergunta. Hoje não precisa do torcedor para o clube se manter, porque as emissoras de televisão hoje compram os direitos, antecipam para os clubes. Se a torcida não for em campo, não faz diferença nenhuma. O que você fala a respeito disso? É verdade, o futebol ele sofreu uma transformação muito grande, né? E ela é bem clara, no sentido do campo, apresentações, você vê. Hoje você tem o atleta jogando futebol. No meu tempo não havia atleta. O único atleta daquela minha época era o Pelé. O Pelé, inclusive, foi eleito o atleta do século. Não é jogador de futebol do século, não. É o atleta. É muito mais do que simplesmente um jogador. Um atleta, na sua concepção mais pura, né? O Pelé era um jogador que ele era veloz, ele batia com as 2 pernas, cabeceava, saltava rápido, enfim, ele é perfeito. Por isso que ele foi o Pelé. Você tem um Maradona, um Messi, um Ronaldo. Pode se comparar ao Pelé? Não pode pelo seguinte, porque você tem um Pelé que fazia isso tudo com perfeição. Você não sabia se ele era canhoto ou destro, ele cabeceava muito bem, saltava muito bem. O Messi, o Maradona, por exemplo, inclusive o Maradona não sabia cabecear, teve que fazer um gol de mão, né? Ele não sabe cabecear. Então, os meninos dizem assim, poxa, mas o Messi joga uma barbaridade e não cabeceia, então não é preciso. Eu falei assim, olha, se o Messi cabeceasse, ele poderia ser comparado ao Pelé. Como ele não cabeceia, não dá nem para fazer comparação, porque o Pelé era perfeito, o Messi não. O Neymar, o que você faz? Bons jogadores, são bons jogadores. Eu joguei craque ou é bom jogador? Ele é craque, ele é craque, ele é craque. Eu joguei com jogadores do nível do Neymar, mais ou menos uns 30, iguais ao Neymar, sem esse alarde todo. É que quando a maré baixa, algumas pedras emergem, né? Então parece que, né, está aparecendo porque a maré baixou. Então quando o nível baixa, né, você tem o aparecimento de algumas peças. Não é o caso do Neymar, que o Neymar realmente é um craque. Mas ele está reinando aí praticamente sozinho. Você tem um Ganso, que é um bom jogador, não é nada mais do que isso.
e alguns outros aí que estão rodeando. Tanto é que o Ronaldinho, sem a menor condição física, e o Adriano, com 140 quilos, é capaz de jogar no Flamengo, não porque ele ainda é o Adriano, é porque a maré baixou e essas pedras estão aparecendo. Raul, a história da camisa amarela. Você é reconhecido pelo jogador da camisa amarela. Isso aí foi uma... as pessoas hoje, elas quase que não entendem por que ela causou tanto assim, furor, né? Que ela foi um acontecimento. Hoje não, o cara joga de cor de rosa, não tem problema nenhum. É que na época não era hábito, era preto e cinza a camisa. E eu, quando fui fazer meu primeiro jogo, o goleiro era muito pequenininho e eu peguei a camisa, também tem que se explicar, que nós jogávamos com a mesma camisa durante 2, 3 anos. Ninguém dava a camisa para ninguém, ninguém pedia também, né? Então a camisa era a mesma, ela ia encolhendo. Então a camisa não serviu para mim, a camisa do Tonho, que era o goleiro na época. E eu tive que pegar um moletom emprestado e cor amarela. Com amarelo. A rivalidade entre as torcidas sempre aconteceram. Hoje eles estão mais violentos, né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a torcida do Atlético, outras torcidas chamavam você de Vanderleia? Por causa da camisa amarela, cabelo comprido, uma época dos Beatles, do Rolling Stones, então todo mundo que tinha cabelo comprido era bicha. Roberto Carlos era bicha, Rony Von era bicha, o Raul era bicha, o John Lennon era bicha, todo mundo era bicha, não podia ter cabelo comprido. Então era uma época de muita taxação assim de coisa. Hoje o cara anda de brinco, não é bicho. Se eu pusesse um brinco na época, Deus do meu livro, o cara ia jurar que eu era. Isso te incomodava quando a torcida que pegava em seu pé? Não, eu via como uma maneira de interagir, né? Eles queriam provocar. E eu falava assim, poxa, tem o Tostão aqui no time, que é o cobra do time, a seleção brasileira, tricampeão do mundo, né? E eles estão preocupados comigo, então eu sou mais importante que o Tostão. Ok. Olha, nós estamos batendo papo com o Raul Plasma, ex-goleiro do Cruzeiro e do Flamengo. Nós vamos para mais um intervalo comercial, no oferecimento da Carine Lessa Confecções. Daqui a pouco a gente volta para bater esse papo legal com ele. Sai daí não, já a gente volta.